Oiê, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renata Feliciano e sejam todos bem-vindos ao Recraftando. E para o vídeo de hoje eu trouxe a terceira ideia com vidro de esmalte. Para quem está chegando agora e ainda não viu, durante todo esse mês eu compartilhei ideias de pinturas em vidro usando esmaltes. Sobraram muitos vidrinhos e por aqui a gente aproveita tudo. Então eu estou trazendo novas ideias usando esses vidrinhos. E eu vou deixar uma playlist com todas as ideias na descrição do vídeo e também um card nas telas finais. E eu vou começar os trabalhos aplicando 2 camadas de jateado caseiro feito com a tinta PVA na cor amarelo gema no vidrinho limpo. Eu usei a minha receitinha que eu já compartilhei aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição, mas você pode usar a sua receita preferida ou jateado industrial. Bora montar uma base bem legal para colar esse vidrinho. Eu vou fazer isso com palitos de sorvete, colando tudo com cola branca comum, do jeitinho que vocês vão ver aí. Aguardei a secagem e agora eu vou cortar as sobras desses palitos. Com as tintas PVA nas cores verde musgo, verde pistache e rústico, eu vou pintar essa base mesclando essas cores. Assim que a tinta da base secou, eu colei o meu vidrinho com cola quente e decorei com musgo seco. Mas enquanto isso, dá uma força para o canal curtindo e compartilhando esse vídeo. Deixa também um comentário, isso ajuda muito no engajamento. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade por aqui. Acredite, será uma alegria ter você aqui comigo. A parte de baixo do meu projeto ela já está pronta e agora eu vou partir para a segunda etapa, que é fazer a cúpula do meu cogumelo aromatizador. Então, com a ajuda de um alicate, eu retiro o pincel da tampa e corto ela com uma serrinha. Eu vou usar apenas a parte de baixo da tampa, aquela que vai no vidro, e também vou precisar de uma vasilha redonda para servir de molde para a cúpula. O que eu tinha aqui e que mais se parecia era esse potinho de iogurte. Você, na sua casa, pode usar a criatividade e procurar algo que tenha esse formato. Eu vou preencher a área interna da tampa com papel alumínio, assim o gesso ele não vai entrar dentro da tampa. Eu preparo o gesso com água e aproveito para tingi-lo com corante vermelho para a tinta de parede.
E você pode estar se perguntando aí, por que tingir o gesso e não apenas pintar? Porque se eu pintar o gesso, eu vou criar uma camada selante sobre ele, que não vai permitir a evaporação da essência. O gesso ele é poroso, então ele absorve a essência e a difunde no ar. Agora é só mergulhar a tampinha no gesso e aguardar a secagem. Como a minha forminha não era muito redondinha, eu vou acertar o formato do gesso com o estilete. Eu vou retirar as rebarbas e depois eu vou lixar para um melhor acabamento. Aproveito também para pintar algumas bolinhas com a tinta PVA branca. Com tudo pronto, bora juntar tudo. Eu vou colocar a essência no vidrinho e eu vou deixar a minha receitinha de essência aqui na descrição para vocês. Depois eu retiro o papel alumínio da tampa. E como vai funcionar o nosso difusor? Eu coloco a tampa no vidrinho e como ela tem um furo direto para o gesso, de vez em quando eu viro o vidrinho de cabeça para baixo para deixar o gesso absorver a essência. É muito fácil, não é mesmo? Então bora ver como é que ficou. E olha que belezinha que ficou. E funciona mesmo, viu? O meu tá aqui comigo no escritório e deixa um perfume delicioso no ar. E é uma ótima ideia para lembrancinha também. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande para quem ficou até aqui e fiquem com Deus.